Meu Deus do céu, é o primeiro comentário, né, pra gente fazer sobre o debate de ontem na tela da Globo com os candidatos à presidência da República. Acho que aquele debate de ontem diz muito do que a gente está vivendo hoje na política brasileira. Independente se você vai votar no Bolsonaro, no Lula, no Ciro, na Simone, na Soraya, no Felipe Dávila, vai anular seu voto no padre Kelmon, ou em quem você eventualmente quiser votar. Pouca proposta, quase que zero de discussão sobre esse Brasil. Por mais que em alguns momentos você tenha ali aquela coisa de falar um pouco sobre a fome, de falar um pouco sobre a saúde, de falar um pouco sobre a pandemia, sobre a educação, assim, proposta densa, sabe? Discussão sobre o Estado, sobre o tamanho do Estado, sobre o alcance do Estado, sobre as visões do Estado, sobre ter ou não estatais. Você privatiza a Petrobras? Você quer ou não quer? Por quê? Em qual conceito? Qual a sua defesa sobre, por exemplo, a política de preço da Petrobras, que é tão fundamental para tantas pessoas? Não se discute isso, minha gente. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que quem um pouco mais buscou isso ontem foi a Simone Tebet. Acho que o Ciro entrou muito na briga, entrou muito na discussão, já na largada, etc. Fala muito, porque o Ciro se articula, até que ontem estava um pouco nervoso e tal, não sei das coisas, mas se articula sempre, enfim... muito bem, mas também pouco apresentou propostas e tal, sempre em cima de uma retórica muito, muito semelhante do que ele já vem apresentando nos últimos tempos. Você tem uma guerra mais do que instaurada com, sei lá, um recorde de direito de resposta entre Lula e Bolsonaro. Como que a gente quer pedir para esse Brasil ter paz, ter tranquilidade, dialogar, conversar, se os líderes desse processo protagonizam o que eles fizeram ontem, o que tem feito em boa parte da campanha, dedo em riste, discussão, briga para lá, não interessa em quem você está votando, eu tô analisando o cenário que a gente tem, minha gente, de candidatos à presidência da República. A Soraya, com aquele negócio de chegar ali, de tentar vender lá a ideia do imposto, não sei das quantas, mas tentar lacrar em alguns momentos e foi pra cima do padre, talvez tenha ali protagonizado os melhores momentos assim do debate em termos de animação do debate, quando ela duelou com o padre, né? Bombou mas na internet olha, depois, bombou a internet, mas você olha para o debate em si, Felipe Dávila tentando de alguma forma fazer algum tipo de proposta, mas é sempre aquela ladainha assim do novo, do tipo não usamos o fundão e defendemos o Estado liberal e não sei das quantas. Tudo bem, eu entendo, não estou dizendo que ele esteja errado, acho ótimo usar o fundão, que para mim é uma vergonha. Acho também, na parte da economia, também defendo um Estado muito mais próximo do liberal. Não sei se é o mesmo do Felipe Dávila. Mas eu tô dizendo assim, tá, porque é o mesmo discurso. É a mesma coisa que ele fala há 3 meses. O que tem de novo para o Estado? Como é que vocês querem fazer com a educação? Esse modelo que está aí é o modelo correto? Para recuperar também o tempo perdido da pandemia. Vocês defendem algum modelo diferente? Tipo modelos que já foram usados em algumas prefeituras, de pegar alguns casos e ir estudando casos em que você contrate institutos e possa fazer administração de colégios, de escolas, eventualmente de alguns institutos de educação dessa maneira, ou não, eu sou totalmente contra, eu quero o Estado 100% nisso. A saúde, como é que a gente vai administrar a saúde? Os hospitais federais, inclusive muitos do Rio de Janeiro. Aquele projeto OS, que no Rio de Janeiro prosperou, em São Paulo. O senhor é favorável ou também é favorável a uma saúde totalmente na mão do Estado? Segurança, que é um dos grandes problemas do Brasil, com a entrada de drogas, de armas pelas fronteiras, ninguém apresenta uma proposta diferente. No máximo fica lá falando qualquer negócio, jogando ideia pro ar assim só para dizer que se preocupa com o tema. A única coisa, porque eles sabem que isso dá voto, a única coisa que eles têm batido mais na tecla, entre aspas, de alguma proposta, é dizer da manutenção dos R$600 e questão de recuperar a renda. E eu sei que isso é fundamental. Mas como eles não aprofundam a política econômica, o que fazer, de ambos os lados. Lula até agora também não apresentou plano de governo algum. Tá aquela coisa de querendo jogar de lado, etc., porque tá acreditando, inclusive, na vitória no primeiro turno. Então você olha para discussão de projeto, de ideia de governo, não tem, é um vazio completo, minha gente. É um vazio completo. E aí o capítulo à parte desse padre, Kelmon,
que é uma das coisas mais patéticas da história da política brasileira. Rodolfo, você está falando isso porque ele foi para lá duplar com o Bolsonaro? Não, posso te falar uma coisa? Isso já aconteceu diversas vezes, minha gente. Vai estudar a história do debate, vai assistir debate que você vai ver quantas e quantas vezes artifícios como esse foram utilizados. Duplinha, marca pergunta. Isso estava mais do que evidente. Não vou ficar entrando nessa discussão, mas isso é ridículo. O padre tem uma primeira pergunta, chama o Bolsonaro. E, Bolsonaro, o que você diria para as pessoas e tal? O PT foi uma corrupção, não sei das quantas. O que você fala? Levantou uma bela bola. Só faltou falar, Bolsonaro, você foi o melhor presidente da história desse Brasil. É impressionante, eu todo dia te admiro bastante. Acho que... Parabéns, fale o que você quiser. Enfim, mas tudo bem. O que eu tô dizendo assim, é do jogo isso aí. O que eu acho vergonhoso, se você gosta ou não do Bolsonaro, é que a gente tenha um candidato desse nível. Não é que ele não apresentou propostas assim um pouco mais elaboradas, como os outros também não apresentaram, mas ele não consegue ligar Lé com Cré. O cara não consegue apresentar uma frase inteira que diga alguma coisa para o Brasil. Não sabe o que é nada? Foi colocado como um poste. O Roberto Jefferson, com tudo do Roberto Jefferson, do passado dele, das prisões, época do mensalão, ele que botou a boca no trombone, época do esquema dos Correios, no governo do PT, e lá atrás, mensalão e etc, etc. Mas o Roberto Jefferson, se você coloca lá, e obviamente também tá lá para duplar com o Bolsonaro, porque isso já estava armado antes, mas não pôde porque está em prisão domiciliar, pagando mais ou menos pelos pecados que fez, né? Porque mais ou menos era para pagar muito mais, assim como tantos outros. Ele, pelo menos, o Roberto Jefferson é um fenômeno falando. Que nem o Eduardo Cunha. Dá o microfone na mão desses caras. Tem o que falar, tem o que acusar, tem uma oratória maravilhosa, liga uma coisa com a outra. Agora esse padre é brincadeira, porque entrou como candidato a vice dele, vai pra lá, mas não tem nada. Isso aí, gente, é o reflexo da política. Pode um candidato como esse ser candidato à presidência? Eu não tô entrando aqui em política e em religião, minha gente. Por favor, não vou misturar. Ai, mas ele... Ontem a mesma coisa, ele entrou numa discussão lá com a Soraya uma hora... acho que foi com a Soraya Tronic. A senhora me respeite, eu sou sacerdote. Como assim? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O senhor vem pra cá pra política, bota o dedo na cara de todo mundo, acusa todo mundo, não tem uma proposta, vem pra cá como fantoche, e aí quando eu vou pra cima de você também pra fazer a mesma coisa de cobrar e dizer o que eu acho sobre você, não fala assim que eu sou padre e sacerdote. Então, por favor, não vamos misturar política aqui com religião num estado laico como o nosso. Ele tá ali como candidato. E ele que coloca que o nome dele é Padre Kelmon, senão eu só chamaria ele de Kelmon. Aliás, ontem que eu aprendi, porque é Kelmon, Kelvin, Kelson no Rio de Janeiro, né? É uma comunidade Kelsons. E candidato padre. E padre, ou então padre, o que ela falou? Candidato padre. A Soraya, candidato padre, veio aqui. Então é o seguinte, ele que se coloca ali como padre. Mas é uma vergonha. É uma vergonha, minha gente. Se fosse um jornalista Marcos, era uma vergonha também. Vergonha para o jornalismo, uma vergonha para o Brasil de uma maneira geral. Ele é uma vergonha para o sacerdócio e ele é uma vergonha como candidato. Vai para lá para não falar nada, para não dizer nada, não falar o que ele pensa sobre o Brasil. Pelo amor de Deus, esse é o reflexo, minha gente, da política e da eleição que a gente está vivendo, que é uma eleição que ficará dentro do que está. Soraya tenta, Felipe Dávila tenta, Simone parece até crescendo e muitos apostam que terminará na frente de Ciro Gomes, que está esvaziando, que está descendo nas pesquisas e que pode ter uma fuga de eleitorado para Lula. Simone tende a ficar, inclusive, em terceiro. Ela talvez tenha sido a grande, assim, surpresa. O resto aí, o Ciro tá ali naquela coisa e os outros dois estão polarizando lá em cima, um segundo turno antecipado. Dessa briga que quem tá levando a melhor não é quem conquista o seu coração, o nosso coração, o Brasil. Quem tá levando a melhor é quem tem menos rejeição no momento. Quem tá levando a melhor, segundo as pesquisas, é quem as pessoas avaliam como, meu Deus do céu, menos ruim. É claro que tem gente que ama o Lula. É claro que tem gente que ama o Bolsonaro. E tem, não é pouca gente não. Mas a maioria no país de 220 milhões, a maioria tá votando tapando o nariz, sabe? Bota o nariz, fecha o olho e fala, meu Deus do céu, vou botar aqui, porque aquele não. Esse aqui me embrulha o estômago, mas aquele nem pensar. Não quero ver nem pintado de ouro. Não, Rodolfo, mas aqui na minha área só tem voto do Bolsonaro.
Não, Rodolfo, mas aqui na minha região só tem voto do Lula. Minha gente, abre a cabeça, o Brasil é muito grande. As pessoas ficam, às vezes, dentro do seu quarteirão, achando que se vê alguém passando de camisa vermelha o tempo inteiro, ou se vê alguém passando o tempo inteiro de verde e amarelo, que é o que o presidente tem pedido, para as pessoas andarem de verde e amarelo, e aí o cara vai votar na escola dele esse final de semana, vai ver um monte de gente, sei lá, de verde e amarelo. Caraca, olha aí, Bolsonaro ganhou, não acredito nas pesquisas. Gente, numa boa. O Brasil é muito grande. Eu viajei pro sertão nordestino há 2 semanas. Primeiro, fiquei abismado, rapaz, com a torcida do Flamengo. Olha, é um negócio assim, me render aqui aos flamenguistas. Juro pra você, ô Lacerda, eu perguntei, você vai conversando, batendo papo, perguntando um monte de coisa. Eu acho que a cada 20, cara, que eu perguntava o time, eu acho que 18 eram flamenguistas. 18. É um negócio impressionante. Quando eu achei um tricolor, torcedor do Fluminense, eu dei uma camisa pra ele e falei, meu irmão, você usa isso aqui pra propaganda do Fluminense aqui no sertão. Vale ouro. Toma uma bola, entendeu? Vamos difundir a torcida tricolor. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, é outro país, é outra realidade. São milhões e milhões de pessoas espalhadas por aí, 220, o Rio tem 17 milhões. Dentro do Rio a gente tem 17. São Paulo tem mais de 40 milhões de pessoas. É muita gente. Não fica olhando para desacreditar no resultado de urna, porque eu fui em tal dia no movimento XYZ a favor de tal candidato e tinha um monte de gente, como é que pode? Eu fui no meu quarteirão, eu desço no meu elevador, todo mundo só é favorável a tal candidato. Ah, eu fui lá não sei da onde, não sei o que, eu vi tal lugar que lá o fulaninho de tal, no norte, nordeste, o Lula, sei lá, ele é lá uma referência, lá tem 70% dos votos, não tem como ele perder. Gente, o Brasil é muito grande. Calma. Mais de 80% dos brasileiros confiam nas urnas piamente. Então, parar com essa ladainha de ficar inventando toda hora um monte de coisa. Vamos deixar o processo eleitoral caminhar, vamos deixar o processo eleitoral progredir. Será em paz, vão para as urnas, vá com o teu candidato, com o teu broche, tá tudo certo, mas vá na paz, na tranquilidade. Infelizmente, o debate, de uma maneira geral, foi muito baixo. Foi muito desqualificado, foi muito vazio. Mas não tem jeito. Pesquise, inclusive, para os outros candidatos e tente votar da melhor forma que você puder. Entendendo, alguns não gostam, mas eu entendo sim que o voto anulado ele é um voto a ser considerado. Ele é um voto de protesto. E ele existe para isso. Se nada disso você quer, você pode sim ir lá e botar 00000 e anular o seu voto. Você está dizendo o seguinte, não a todos que estão aí. Não estou dizendo que seja bom. Eu acho que vale você pesquisar. Vale você olhar. Vale você estudar. Vale você chegar à conclusão, muitas vezes, do tipo assim, realmente, esse não é perfeito. Isso eu não concordo. Mas tudo bem, eu acho que essas coisas que são mais relevantes para mim, eu concordo mais e eu vou nessa linha. Eu considero isso. Mas, se nada desce na tua garganta, tudo bem votar nulo, anular o seu voto. Faz parte do jogo democrático também. E é importante deixar isso claro. Bom, saiu ontem pesquisa do Datafolha no cenário nacional, e nesse cenário nacional, Lula, segundo o Datafolha, Lula mantém a liderança da corrida com 50% dos votos válidos, hein, minha gente, no primeiro turno. Segundo essa pesquisa, Bolsonaro 36, oscilando 1 ponto para cima. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos para cima ou para baixo, 6.800 eleitores, é um volume alto. Normalmente pesquisas muitas têm 2.000, 3.000 e tal. Eles têm feito com 5, agora essa 6.800. Com isso e com 2% dos indecisos, está aberto, segundo Datafolha, a possibilidade de uma disputa de segundo turno, ou definição até mesmo no primeiro. Ciro Gomes e Simone Tebet continuam em terceiro e quarto, Ciro com 6, Simone com 5% dos votos válidos. E
O próprio Datafolha também fez uma pesquisa para o Rio de Janeiro, né, Agatha? Isso, Cláudio Castro aparece na frente com 44% das intenções de voto, também de votos válidos. 45% ele tinha aparecido na semana anterior, há mais ou menos 15 dias. Marcelo Freixo na sequência com 31%, ele tinha 33% na pesquisa anterior. E aí vem Rodrigo Neves com 11%, Paulo Ganimi com 4%, Ciro Garcia com 3%, Wilson Witzel, Eduardo Serra, Juliette Pantoja aparecem com 2%, tanto nessa quanto na pesquisa anterior, e Luiz Eugênio do PCO com 1%. Essa do Datafolha também indica, então, que haverá um segundo turno aqui no Rio de Janeiro, e para segundo turno, a pesquisa também levantou que Castro ficaria na frente com 46% dos votos, mesmo número da pesquisa anterior, e Freixo em segundo lugar com 38%, brancos e nulos com 12% e não sabem 4%, Rodolfo. Bom, tá aí o quadro do Rio de Janeiro, segundo essa pesquisa. Vamos aguardar aí também, já após debate da Globo, o debate ao governo do Estado. Castro nos válidos com 44, seguido de Freixo com 31. A gente tem um cenário no Rio, até agora encaminhando aí, em todas as pesquisas, para o segundo turno entre Freixo e Castro. Na verdade, vice-versa aqui, né? Entre Castro, que está em primeiro, e Marcelo Freixo.